outros familiares, da escola, né? Não, e você vê os outros colegas Os discutindo outros sobre colegas isso, discutindo, muitas vezes programa de avaliação seriado, PAS, né, o NB, vestibular e tal, tinha toda essa questão. E aí o pessoal perguntava, cara, o que você vai fazer? E eu não tinha noção, porque naquela fase de vida eu não estava muito preocupado com o estudo. Por quê? Porque eu não via sentido algum naquilo. Quando você não tem uma visão, e aí eu já vou pegar isso, né? Quando você não tem uma visão, meu amigo, você não tem motivação no meio do seu caminho. E eu não tinha um propósito, eu não tinha uma visão, eu não sabia o que eu queria ser. Então eu não tinha motivação nenhuma para estudar, eu estava ali para me formar. E o colégio, para mim, era meu lugar de relacionamento com os meus amigos e bagunça. Nessa época eu comecei a bagunçar bastante. Foi a época que eu comecei a me afastar dos caminhos do Senhor. Comecei a experimentar o mundão, as coisas. Você tem essa base cristã? Tenho. Eu nasci num lar cristão desde pequeno. Graças a Deus eu fui muito forjado pelo cristianismo. Toda sexta-feira tem cultos na casa da minha avó, a mãe do meu pai, até hoje, há muitos anos, cara. E tudo isso foi muito proveitoso para mim, foi muito bom. Aí você teve a fase, que é aquela fase que a gente tá explodindo. Exato. Ali. Eu tava naquela fase dos porquês. Por quê? Por que, Deus? E aí você começa esse misto de rebeldia, né? Ah, mas se você se importasse comigo, você tinha feito isso. E aí você começa a virar as costas para Deus e começa a seguir seu próprio caminho. E aí eu comecei a experimentar as coisas, enfim, coisas não tão boas para minha vida. E aí, meu amigo, a minha vida, eu vivi realmente uma vida muito perdida longe de Deus. Eu passei basicamente dos 17, 18 anos até os 23 anos de idade afastado da presença de Deus mesmo. Cara, perdido em noites, festas, por vezes drogas, entre outras coisas. E tudo isso, eu vi o quanto que isso me devastou emocionalmente, o quanto isso me afastou principalmente da relação com a minha mãe, que a minha mãe era aquela que ficava ali e me esperando voltar da balada às 5 horas da manhã sem dormir, cara. E quando eu estacionava com o carro, por vezes bêbado, olhava na janela e minha mãe estava me esperando ali. E o dia que eu entendi o quanto eu causei esse dano, para mim foi muito forte também, né? Comecei a amadurecer e aí eu vi que precisava mudar de postura. Mas eu só mudei depois que Deus me deu um sonho. E que Deus me avisou que me queria de volta. Isso é meio louco, né? Ah, Conta isso aí pra gente aí. Irmão, um belo dia, eu acho que eu tinha uns 23 anos por aí. Eu fui pra uma festa, eu saía praticamente quinta, sexta, sábado, só não domingo, porque domingo eu ia na igreja, porque eu precisava... Não, mas eu não queria envolvimento nenhum com a igreja. E aí, qual era a minha relação com a igreja? Eu já tinha sentido a presença de Deus e eu não conseguia viver 100% longe dela. E aí eu era como aquele que ficava pegando as migalhas que caíam da mesa do pai. E ali eu ficava naquele último banco, consternado, cheio de pecados, mas eu precisava estar naquele ambiente. Eu precisava estar perto de Deus, eu sabia disso. Eu sabia que não tinha outro caminho. Eu sabia que eu estava escolhendo aquilo, mas uma hora ou outra eu já estaria de volta, porque não tem como a gente... um filho andar longe do pai, né? O pai tá sempre de braços abertos nos esperando. E aí era sempre essa cena de filme. E aí as pessoas vinham querer falar, você sumiu. Cara, e eu não queria falar com ninguém. Tá bom, beleza. Eu não quero, eu queria ter meu momento com Deus. Que era o momento que eu me arrependia pelos meus pecados de toda semana. E na segunda-feira começava tudo de novo. Eu precisava dessa conta-gota ali da presença de Deus para não morrer 100%, né? E, enfim. E aí Deus me deu um sonho, um belo dia. E eu tive um sonho, cara, que era um sonho muito louco. Eu sonhava com uma privada e um vestiário. Era um mictório, na verdade, era como se fosse aqueles banheiros de universidade. E era um banheiro, assim... Acho que eu nunca contei essa história, assim, desse jeito, cara. É muito, muito pessoal, assim. Mas... Forasteiro vai ter um furo aqui agora. Exclusivo aqui. Exclusiva. E aí era como se fossem mictórios. Cena passando e acabou. E aí no outro dia eu sonhei a mesma coisa. E aí eu acordei e falei, cara, que bizarro. Sonhei 2 vezes a mesma coisa e uma coisa tão esdrúxula, assim, tão estranha, esquisita. Você já tinha visualizado essa cena antes, não? Nunca, jamais. E aí domingo, isso foi na sexta e no sábado, no domingo, o que eu fiz? Fui pra igreja, aí fui comer uma pizza com meu tio e meu primo, ele é pastor. E aí eu fui contar displicentemente como a gente tá batendo papo aqui, eu contei o sonho. Na hora que meu tio ouviu o sonho, ele falou, Gustavo, talvez seja Deus querendo falar com você. Aí eu, lá vem. Aí eu só fiquei, respeito muito meu tio, inclusive um exemplo, que homem, cara, homem de Deus, pastor Marco Antônio, um abraço.
E aí ele chegou e falou assim, Gustavo, Deus está te mandando uma mensagem, um recado. E aí ele falou assim, você deve ter sonhado isso 2 vezes. Quando ele falou isso, eu falei, ei, irmão, qual foi? Já baixei a guarda. Já baixei a guarda. guarda. Eu falei, aí tem Deus, deixa eu ouvir. E eu já era acostumado a ouvir a voz de Deus. Então eu falei, cara, realmente é de Deus, deixa eu ouvir. Aí eu fiz assim, tá. E ele falou assim, cara, o banheiro significa, é para você limpar, se purificar dos seus pecados. E o vestiário é para você se trocar, para você voltar para o lugar onde você estava. Foi só isso. E aí eu entendi, a mensagem fez sentido, mas dentro do meu coração eu estava com uma decisão de ignorar a presença de Deus, porque eu queria viver a experiência mundana, a experiência realmente, cara, enfim, do pecado. A verdade é que não tá, assim, de certa forma também não estava ruim. Você estava vivendo aquelas experiências, mas às vezes as pessoas falam, pô, eu estava no mundo, tem as experiências, cara. Sim. Mas a gente sabe também que não é ruim, que se fosse ruim a gente não tava lá. As consequências são ruins, perfeito, né? Perfeito. De certo modo, eu gostava do jogo, daquilo, enfim. E aí, isso foi no domingo. E ele me deu um aviso. Ele falou assim, se você sonha 2 vezes é porque Deus tem pressa. Aí eu guardei isso comigo, ouvi. Segunda-feira era feriado. O que baladeiro faz em feriado? Sai. Fui pra balada, fui com uns amigos meus. Ele estava dirigindo o carro, na volta da balada ele faz uma gracinha ali no volante, eu não lembro muito bem como que aconteceu, e o carro perdeu o controle e a gente capotou o carro. O carro capotou 3 vezes, e eu lembro que, cena de filme, é como se o carro tivesse pulado assim, parado no tempo. E aí eu falei assim, eu fiz uma oração, falei, Deus, por favor, salva a gente. Aí deu play, sabe? Aí Aí o carro, aquela poeira. Quando eu vi, cara, sangue na minha camisa, estilhaço, o carro virou uma lata de sardinha. Mas graças a Deus, eu não tive nenhum arranhão. O sangue que estava na minha camisa era da cabeça do meu amigo o carro estava assim. E aí o sangue dele, da cabeça dele estava pingando na minha camisa, que estava encharcada de sangue, assim. Foi um evento muito traumático. Depois desse dia eu falei, realmente, ele tá com pressa. Então, eu não sou burro. Eu posso até ser desobediente, mas burro. Aí eu cheguei, fui pra igreja, cara, voltei pra igreja. Me reconciliei com Jesus. E falei assim, cara, na quarta-feira eu tô aqui de volta. Falei com o pastor, o pastor, já vai contar teu testemunho. Eu já comecei a pregar. É mesmo? Aí começou, né? Aí o ministério realmente começou desse dia. Do momento que eu fui contar meu testemunho desse acidente, na quarta-feira, num culto de quarta, lá na Nova Vida do Guará. E aí tudo começou. Aí, assim, falando nessa parte ministerial, de falar para pessoas, enfim, contar meu testemunho. E ali eu sempre caminhei com Deus. Tive meus erros no meio dessa trajetória, mas nunca me divorciei dele. Que eu acho que é diferente, né? Você errar e se divorciar de Deus, e você errar e se manter com Deus. É igual um casamento. Não é porque o casamento tá ruim que você vai separar. Sim. E a nossa relação com Deus, às né? vezes, a gente está em crise com Deus, mas quando a gente é maduro o suficiente que aquela relação é algo que é bom pra gente, que aquela relação foi a relação desenhada para nós, a gente mesmo em situação difícil permanece. E eu acho que esse foi o grande segredo, assim, é escolher permanecer mesmo na situação fácil ou na situação difícil.